Oi pessoal, tudo bem? A gente vai fazer esse exercício simples aqui, onde a gente tem uma matriz de tamanho 3 por 3, uma matriz com dados do tipo inteiro, e nós vamos inserir dados e depois exibi-los, tá ok? Então se você já estudou o loop de repetição para e assistiu a minha aula anterior sobre matriz, você não vai ter muita dificuldade de fazer essa matriz aqui. Eu vou mostrar ela funcionando, tá? E a gente já começa a trabalhar nela, fazer ela do zero. Então começa assim, ó, mostra a linha em que eu estou na matriz, no caso aqui linha 0. Aí eu digito um dado, um número inteiro, aí ele pede, ó, você vê que o dado vai entrando aqui, tá vendo? Ó, 4, vou digitar 10, agora 6. Aí agora quando eu dou Enter, ele já preencheu a linha 0 da matriz, as colunas da linha 0, ó, com os dados 4, 10 e agora 6. E aí ele pula, e aí ele continua aqui embaixo, ó. Ele continua, e aí agora ele vai preencher para mim da linha 1. Aí eu digito aqui outros dados, ó, pode ser qualquer dados. E aí eu preencho aqui os dados da linha 1, tá vendo? Agora por último a linha 2. Vou preencher aqui os dados, tá ok? Depois que eu preencho os dados, ele exibe para mim os dados, ó. Ele exibe aqui, ó, dados, matriz, linha 0, 4, 10 e 6. Aqui é certinho. 3, 99, 123. Então é um algoritmo simples, mas vai te ajudar a entender a como manipular esses dados aqui, tá ok? Então eu vou abrir aqui um novo documento e eu vou criar aqui uma variável do tipo inteiro. E essa variável será uma matriz, pode ser qualquer nome, tá ok? Eu vou colocar o nome matriz para facilitar para a gente fazer associações. E geralmente a matriz, ela tem ela é bidimensional, ela tem tanto linhas como colunas, por isso o nome bidimensional. E na primeira parte aqui dos colchetes, você coloca a quantidade de linhas que a matriz vai ter. Se ela é uma matriz que vai ter 3 linhas, então você coloca 3 aqui. Agora essa matriz, ela vai ter quantas colunas? A coluna vem por último aqui. Ah, sei lá, ela vai ter 3 colunas também. Então é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Tanto é que se eu arrastar aqui, ó, pode observar que é uma matriz que tem 3 linhas, ó, 0, 1, 2, 3 e 3 colunas. Todas com índices perfeitos aqui de forma dinâmica. Se eu fosse colocar esses dados de forma manual, eu vou mostrar para vocês, seria assim, ó. Eu digito matriz, né? Isso é colocando de forma manual os números, tá ok? Acesso a linha que eu quero, eu vou dar um exemplo, eu vou acessar a linha 0. E o índice da coluna dessa linha, por exemplo, eu quero colocar dados na linha 0, essa linha aqui, vou colocar um dado aqui no índice 2. Aí eu digito aqui índice 2, vou colocar um dado, colocar 7. Ok? Se eu executar, ó, o 7 foi parar lá. Aí agora digamos que eu queira trocar o dado que está também. Eu subscrevo. Então já não vai ser mais 7, já vai ser 12, tá ok? E assim você vai colocando dados. Eu vou colocar um dado agora no índice 1, coluna 0. Então eu venho aqui, coloco o índice, né, e a coluna. Vou colocar 17. Então aqui ele preenche para mim. Deixa eu só arrastar aqui para não ter dificuldades. Olha lá, 17 e 12. E assim eu vou preenchendo. Então é dessa forma que você preenche os dados de forma manual. Só que isso aqui é trabalhoso. Mas eu vou preencher uma linha inteira para você entender uma lógica que eu já vou mostrar para você no loop para que a gente vai fazer. Então o que é que eu vou fazer aqui? Aqui, ó, vai ser... Eu vou colocar dados no índice 1, vou colocar 3. Índice 1... Índice 0, desculpa, linha 0, ó. Índice 0, coluna 0. Vou colocar o número 3, então o número 3 entra lá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou seguir a lógica aqui. Eu vou agora acessar o índice 1 e vou colocar um dado também no índice 1. Então se eu executar, ó, entrou 13 no índice 1, ainda da linha 0. Ainda na linha 0, agora eu vou acessar o índice da coluna 2, que é a última coluna da linha 0. Eu vou colocar 67. Olha lá, deixa eu só executar de novo, ó, 67. Aí agora, se eu quero adicionar dados na linha 1, eu venho aqui e altero aqui, ó, linha 1, vou colocar outros dados aqui, ó, bom, outros dados. E agora, se eu quero acessar e colocar dados na linha 2, eu preciso acessar a linha 2, que é essa última linha aqui, ó, através aqui
Manualmente aqui eu coloco o número 2, que é exatamente onde eu quero acessar, correto? E deixo da mesma forma que está aqui as colunas. Aí eu vou colocar aqui dados também, tá bom? Vou colocar dados, não tem problema, tá? E agora se eu der um Enter, eu consigo preencher a matriz inteira assim, ó, de forma manual, tá vendo? Se você observar essa lógica aqui, você vai ver que eu repeti a linha 3 vezes, ó. Repeti a linha aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O que mudou aqui foi só a coluna, tá ok? Então eu acessei a coluna, mudou a coluna e mudou os valores. Então você observa que tem um padrão aqui, e é um padrão onde ele repete 3 vezes. Ele repete de acordo com o tamanho da minha linha ou o tamanho da coluna. Se fosse uma matriz que tivesse 3 linhas e 4 colunas, ia ter mais uma inserção de dados aqui. Só que não ia mudar a linha, ia mudar somente o índice da coluna. Então você observa que sempre vai repetir aqui a linha até eu conseguir preencher todos os dados. Depois que eu preencho todos os dados de uma linha, aí eu pulo para outra linha, repito a quantidade de vezes que existem aqui, ou seja, existe 3 linhas, então vai repetir 3, e aí só muda também aqui só os índices das colunas e assim por diante. Mas vamos fazer isso aqui de forma dinâmica. Beleza, pessoal, mostrei para vocês aí como é que a gente cadastra dados na matriz de forma manual, e agora a gente vai cadastrar esses dados de forma interativa, tá ok? Porque pensa comigo, é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Agora imagina uma matriz que tenha, sei lá, 20 linhas e 10 colunas. Aí já fica mais difícil, né? É uma matriz simples, 3x3, mas vai ser fácil. Para a gente conseguir cadastrar dados em matriz é muito simples. Eu vou criar aqui um loop para, tá ok? Este loop para aqui, ele vai ter uma variável do tipo inteiro, e essa variável eu vou chamar de i, que significa índice, tá? Só para exemplificar, pode ser qualquer nome essa variável aqui, i. E enquanto esse i for menor que 3, aí você fala, mas por que 3? Porque esse primeiro loop aqui que a gente está criando, esse loop para, ele vai percorrer as linhas da nossa matriz. Então ele vai percorrer a linha 0, linha 1 e linha 2, de acordo com o tamanho da matriz. Se a matriz fosse, por exemplo, 4, aqui teria que ser 4, entendeu? Beleza? Então primeiro a gente percorre a linha da matriz, depois a coluna. E aí enquanto ele for menor, né, ele soma mais 1. É só isso. Agora eu tenho um loopzinho, né? Você pode ver aqui que se eu colocar a variável i e atualizar, ela vai contar do 0, 1, 2, tá ok? Mas só que do jeito que tá aqui, não vai funcionar. Porque se eu vier aqui e colocar aqui a matriz aqui dentro, ó, colocar um escreva e colocar aqui a nossa matriz aqui para exibir, ó. Aí, por exemplo, se eu quiser exibir o índice 0, eu até consigo. Eu coloco de forma manual ali 0, né? E só mudo no i aqui, dessa forma. Eu até consigo, ó, mostrar os dados. Tá 0, 0, 0 porque não tem nada. Eu consigo exibir os dados. No entanto, isso aqui não é dinâmico. Para que seja dinâmico, eu preciso criar um outro loop. Um loop desses, ele é responsável somente por acessar a linha, essa linha aqui, a linha 0, linha 1, linha 2, e o outro loop, ele é responsável por acessar as colunas. Então eu vou criar aqui um outro loop, também com o nome de para, só para diferenciar isso aqui, a variável vai se chamar j, tá ok? Ela começa valendo 0, e enquanto j for menor que o tamanho das colunas, veja, o tamanho das colunas é 3, mas poderia ser 5, 6, então aqui tem que ser o tamanho das colunas nesse segundo aqui. Depois eu vou explicar passo a passo o que está acontecendo, tá ok? Usando aqui a função passo a passo. Então o j vai somar sempre mais 1. Agora, do jeito que está aqui, eu já consigo cadastrar dados dinamicamente. Primeiro, eu vou colocar um comando escreva aqui em cima, e vou dizer o seguinte: cadastro dados, matriz, linha, vou colocar aqui, vírgula i. Só para mostrar para a gente em qual linha a gente está, para a gente fazer a associação do índice, né, da nossa linha aqui da matriz com esse i aqui, tá ok? E aqui dentro eu vou colocar um escreva também, e esse escreva aqui ele vai pedir para mandar, para cadastrar, digite um número inteiro, dessa forma, ok? E aqui eu vou receber esse número inteiro. Observa que agora eu consigo receber ele de forma dinâmica. Então aqui eu coloco a nossa matriz, ok? E aqui, ó, eu coloco o i, e aqui eu coloco o j. O que aconteceu aqui? Eu vou mostrar para você passo a passo. Eu quero que você observe o algoritmo sendo construído, tá?
Só que aqui eu vou colocar um... Deixa eu ver como é que vai ficar. Tem que colocar um barra N aqui, tá, pessoal? Vou colocar um barra N aqui, deixa eu ver. Barra N, show de bola. E aqui embaixo eu vou colocar um escreva, tá bom? E vou colocar também um separador aqui, ó. Esse separador aqui, ele vai ter um barra N daquele lado e um barra N desse lado. E aí agora eu vou executar esse algoritmo aqui passo a passo e explicar o que está acontecendo nesse código, ok? Criamos aqui dois loops, um dentro do outro, né? E é um loop, é um algoritmo simples que vai armazenar dados na nossa matriz linha por linha. Ele vai armazenar dados na linha 0, depois ele vai pular para a linha 1, depois para a linha 2 e pronto, termina aqui a nossa função. Primeiro eu executo aqui, ó, cliquei no botão aqui passo a passo, né? E agora é o seguinte, agora eu vou clicar de novo, ele reconheceu a variável e ele entrou no loop. Quando ele entrou aqui no loop, ele reconheceu que i vale 0, tá ok? Então, se i vale 0, ele vai fazer esse loop aqui. Só que aí, quando eu clico de novo, o que ele faz? Ele mostra a mensagem, essa mensagem aqui de cima, ó. Mostrou com i valendo 0, tá ok? Para que esse some mais um aqui, ele precisa executar esse loop aqui. Porque o loop para, ele vai executar de acordo com o tamanho aqui que a gente define aqui nessa expressão lógica, vai sempre somar mais um. Só que aqui, depois que ele exibiu o cadastros dados matriz, ele entrou dentro de outro loop. E esse outro loop tem outras condições. Ou seja, ele só vai sair desse outro loop agora depois que ele cumprir a obrigação aqui dentro desse loop. Se não tivesse nada, ele ia passar direto. Se tivesse outro loop dentro desse aqui também, ele ia ficar no loop até terminar. Então, ó, ele leu a variável j vale 0, tá ok? E é muito parecido aqui a expressão lógica, só muda o nome da variável. Quando eu clico, ele, obviamente, ele vai entrar no loop. E aí eu clico de novo, ele vai exibir a mensagem. Agora ele vai pedir para mim digitar um dado. E olha que interessante, nesse momento aqui, não está explícito aqui, eu deveria ter arrastado aqui os botões, mas nesse momento aqui, o que está acontecendo aqui é o seguinte, matriz, ele vai armazenar o dado na linha 0, na coluna 0. Concorda comigo que até agora a variável i, ela continua valendo 0, ó, tá aqui, ó, tá até mostrando aqui 0, e a variável j também continua valendo 0, ela não somou nenhum dado aqui ainda, concorda comigo? Vou digitar um dado aqui, vou digitar 12. Se eu der Enter, ó, o número 12 foi para a linha 0, coluna 0. Só que o loop, ele vai continuar. Por quê? Porque ainda a variável j ainda é menor que 3. Ela tem que quebrar essa expressão lógica aqui. Então, nesse momento aqui, o que aconteceu foi que somou mais um somente na variável j. E observe que a variável i, ela continua valendo 0. Ou seja, eu ainda não saí do loop. Eu só vou sair desse loop aqui quando eu cumprir essa expressão lógica aqui, j menor que 3. Tá? Ok? Eu só vou sair depois disso. Aí, ó, eu vou digitar de novo, ele caiu no comando leia. Digite um número inteiro, ó. Aí eu vou digitar 45, por exemplo, vou dar Enter e ele vai continuar. Agora, a variável i continua valendo 0, ele não saiu desse loop aqui do j, da variável j, só que a variável j já sofreu outra alteração. Agora, ela valia 1 naquela passagem lá, só que agora, nessa última passagem aqui, ela vale 2, ou seja, está na última coluna aqui. É como se i valesse 0 e j valesse 2, ou seja, eu estou gravando dados na linha 0 na coluna 2. Aí eu dou Enter, ó. Agora eu vou digitar um dado aqui, vou digitar 100. Agora, observe o que vai acontecer. Depois que eu der Enter, aí o loop vai finalizar. Só que ele vai finalizar, ele não vai finalizar de vez, porque a variável i ainda vale 0. Ou seja, a variável i, ela tem que cumprir essa obrigação aqui, de somar mais 1 até 3 também, igual fez aqui. Eu vou dar um Enter, ó. E aí ele vai printar aqui para mim essa mensagem. Vai separar aqui para mim, né? Tudo bonitinho. E agora foi meio que você não conseguiu perceber depois que eu cliquei ali. Mas ó, quando eu clicar de novo, ele vai exibir o cadastro dados. Só que agora a variável i já somou 1, tá ok? Se eu executar, vai aparecer a mensagem cadastro dados matriz
linha 1, que é essa linha aqui, ó. Ó, vou clicar, tá vendo? Cadastro dados, matriz linha 1, ou seja, a variável E agora vale 1. Agora, a variável J vale 0. Ela, ó, ele entrou no loop aqui e ele volta para valer 0 aqui, a variável J. Tá ok? Fato é que agora eu estou acessando linha 1, índice 0. Ó. Se eu digito dado, vai entrar na linha 1, índice 0. E assim por diante, ó. Sem problema nenhum. De novo, ó, tô cadastrando dados na linha 1, porque a variável I, ela só altera o dado depois que eu termino de cadastrar os dados na coluna aqui. Eu vou digitar aqui, ó. Bonitinho, mais uma vez. 34. E agora ele já alterou o valor de I. É o último loop do I aqui. O I aqui já está completo. Ele não vai entrar mais no I. Agora o I vale 2, ó. Quando eu clico, ó, o I vale 2, tá vendo? E aí eu posso preencher os dados de forma dinâmica. Então é assim que funciona o preenchimento de matriz, com um loop dentro do outro. Um loop só termina quando o outro termina, entendeu? Ó, vamos digitar. Agora a última informação, ó, que eu vou cadastrar. E aí se eu dou enter, agora eu saio do loop, ó. Agora eu saí, tá vendo? Ele vai printar aqui a mensagem, escreva a linha aqui, e aí como o I já vale 3, então ele não vai mais printar no loop. E assim eu cadastrei os dados. Conseguiu entender agora por que eu fiz isso? E para exibir esses dados aqui é do mesmo jeito. Eu vou até copiar aqui, ó, para você ver. E eu não vou mostrar passo a passo, mas eu vou cadastrar os dados rapidinho. E eu posso usar inclusive as mesmas variáveis, porque essa variável ela só funciona dentro desse escopo. Aqui, em vez de cadastro de dados, eu vou colocar exibir dados. Eu vou colocar exibir dados. Exibir dados. Vou colocar um /n aqui, né? Exibir dados, linha tal. E aqui, em vez de digite, vai ser somente o botão escreva. Vai ser o escreva. Dessa forma, não vai ter /n, porque eu quero que ele apareça aqui na frente. Ó. Então, aqui vai ter uma vírgula. E vai ter uns pontinhos assim, que eu quero que apareça aqui na frente, logo em seguida. Aqui vai ter um espaço. E aqui vai ter a variável matriz, do mesmo jeito, acessando as linhas com I e as colunas com J. Desse jeito aqui. Aí agora eu vou começar a cadastrar os dados. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui, depois que eu finalizei esse loop, eu vou limpar a tela. Tá ok? Só para não ficar aquela listona grande aqui. Aí eu vou cadastrar aqui os dados, ó, 23, 56, 123, ó. Agora eu fui para a próxima linha, 43, 67, 10. Agora eu vou para a última linha, 34, 43, 78, 90. Aí agora quando eu der enter, ele vai limpar essa tela aqui e vai mostrar para mim os dados cadastrados. E aí ele mostra para mim os dados cadastrados. Você vê que para acessar e para inserir dados é do mesmo jeito. Só precisa lembrar o seguinte, que um loop só termina quando o loop aqui ele só termina quando ele cumpre essa obrigatoriedade lógica aqui, onde J é menor que 3. Enquanto for menor, ele vai continuar. Aí quando ele termina, aí ele vai se deparar com um loop que ainda estava pendente, entendeu? É por isso que muitas pessoas não conseguem gravar dados nas matrizes por causa disso. Mas você vê que não tem diferença nenhuma. É tranquilo para você printar dados, tá ok? Mais para frente a gente vai somar esses dados também, tá bom? Fica tranquilo que vai ter muita informação sobre matriz aqui.